quando estamos focados na tribulação, quando estamos focados nos problemas, nós não conseguimos ver Deus nelas. Como você vê as coisas determina como você se comporta, como você reage a elas. E aí? Você vai acreditar no que Jesus já fez ou vai sucumbir nas tempestades presentes? Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco, fosse adiante dele do outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, e ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigados pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ter ao seu encontro sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, este é, ou tu és, o Filho de Deus." Essa história é para nós uma metáfora. E não que ela seja irreal, não que ela seja uma história ilusória, mas que para nós ela traz verdades, princípios, valores eternos. Por que eu digo isso? Porque esse texto, para nós que não vivemos literalmente ele é um arquétipo. Ele quer nos ensinar algumas verdades que são importantes nós darmos muita atenção. Essa história que os discípulos enfrentaram, da tempestade, aconteceu logo depois deles terem presenciado um grande milagre, que é o milagre conhecido da multiplicação de pães. Logo de cara, essa história da tempestade, ela quer nos mostrar algumas coisas sobre a vida, e uma delas é que a vida não segue as regras da aritmética. Elas não seguem o conceito do 1 mais 1 é igual a 2. A nossa história, por exemplo, ela não é linear. Muito menos ela é previsível. A vida ela não tem lógicas, ou seja, a vida ela é ilógica. Por exemplo, quantos planos você fez este ano durante a pandemia? Quantos planos você segurou por causa da pandemia? Dê uma olhada para trás e faça uma análise da sua vida como era antes e como é hoje. Provavelmente, certamente, ela não é mais a mesma. Porque a vida ela é um espetáculo devido a isto. Nós falamos de espetáculo porque falamos da beleza da vida, não por ela ser lógica, previsível, mas por ela ser previsível, por ela ser ilógica. Porque nós conseguimos contemplar na vida tanto o nascer do sol quanto as tempestades. Uma vida previsível, como por exemplo, todos os dias é sol e calor, ela se torna uma vida chata. A vida ela tem beleza porque ela tem esses altos e baixos. A gente vai se reinventando. Este é o espetáculo da vida. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que o Evangelho não é uma garantia de uma boa vida. Que o Evangelho não é uma garantia de imunidade de problemas. Pelo contrário, o Evangelho é uma virtude que nos dá graça para vivermos tranquilos em qualquer situação, seja ela boa ou seja ela ruim. Então, não é um evangelho ou uma religião para nos poupar, mas o evangelho ele é um caminho que nos dá graça para enfrentar os dilemas da vida.
Paulo afirmou esta verdade com uma beleza e também, por que não dizer, de uma forma poética aos Filipenses no capítulo 4, do verso 11 ao 13. Ele diz assim, olha, eu aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância, sei passar necessidade e sei ter em fartura. Ele diz assim, ó, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso, disse Paulo, naquele que me fortalece. Este texto nos mostra que para Paulo o evangelho lhe dava não imunidade, mas poder para enfrentar qualquer que fosse a situação e não o poupar dela. O problema, gente, é que nós procuramos um Deus, uma religião que nos alivie as cargas, que nos dê boa vida. Queremos que Deus faça de nós uma Alice no país das maravilhas. Nós queremos viver de utopias, não queremos encarar a vida como ela é. Talvez seja por isso que nós estamos vivendo como meninos diante de Deus. Porque não há crescimento na fé para aqueles que fogem de problemas, para quem não quer enfrentar as dificuldades, os dilemas da vida. Eu concordo com Philip Brooks quando ele disse que nós deveríamos orar suplicando a Deus ombros mais fortes e não cargas mais leves. Carregar só cargas leves não enrijece os nossos músculos, a nossa musculatura. E eu tenho aqui, acompanhando a gente, alguns amigos que são da área da musculação e vão concordar comigo. Para que o músculo fique enrijecido, para que conseguimos adquirir força com o passar do tempo, precisamos aumentar as cargas de peso. Esta metáfora é muito importante para as nossas vidas também. Mas você pode estar me perguntando assim, mas Elter, Jesus não disse que o seu fardo é leve e suave? Sim, Jesus disse isso, mas esta fala de Jesus está dentro de um outro contexto. E nós podemos falar sobre isso em breve, mas não é o assunto de hoje. Então vamos continuar. Quando nós buscamos uma religião de vida mais fácil, nós precisamos entender que nós entramos em conflitos de fé quando nós estamos diante do inesperado. Porque se fomos ensinados que com Jesus a vida é só vitória, nós vamos só vencer, que não há lutas, que não há dificuldades, nós entramos em crise de fé na primeira derrota que nós enfrentarmos. Nós vamos ver o texto aqui, que Jesus pede para os discípulos ir para o mar e atravessar para outra margem. O mar que nós estamos falando, que os discípulos estão atravessando, é o mar da Galileia, também conhecido como Tiberíades ou Genezaré, dependendo da localidade onde o indivíduo está. Nesta lagoa, que é chamada de mar na Bíblia, mas é um lago de grande extensão, era comum as tempestades devido às montanhas ao seu redor. E havia ali também, por vezes, uma queda repentina, uma mudança drásticas na temperatura, o que causava essas tempestades naquele lago, naquele grande mar, ou aquele grande lago que foi considerado pela Bíblia como um mar. Há algumas pessoas, alguns especialistas que já disseram que já puderam presenciar no Mar da Galileia, por exemplo, ondas de aproximadamente 3 metros de altura. Os discípulos, em obediência ao que Jesus disse, entraram no barco e foram para alto mar. Eles resolveram, então, seguirem alto mar, e segundo o evangelista João, quando a tempestade chegou, o barco estava de 3 a 4 quilômetros de distância da margem. Ou seja, a tempestade veio e não tem como seguir adiante e não tem como voltar, porque estava tão longe da margem do outro lado quanto da margem a qual eles partiram. Em uma tempestade como aquela, por exemplo, aquele tipo de embarcação que eles estavam, dificilmente teria o controle para seguir viagem. Então, nós estamos falando que os discípulos perderam o controle. E depois ainda de um dia cansativo, de um trabalho com Jesus, da multiplicação de pães, do distribuir dos pães,
Eles agora estão em alta madrugada, numa tempestade, lutando para não naufragar. Imagina o cansaço que eles estavam. Agora eles estão diante de um inesperado. Eles estão diante daquilo que eles não previam. Eles não imaginavam. E aqui está o X dessa história. O que é interessante é que alguns discípulos de Jesus eram familiarizados com aquele lago. Eles eram pescadores, estavam acostumados com tempestades aqui na Galileia. Alguns ali eram pescadores hábeis, como Pedro, como André, como Tiago, por exemplo. Eles tinham uma experiência de navegação turbulenta, difícil, eles sabiam lidar com aquilo. Mas o texto vai nos mostrar que possivelmente eles estavam diante de uma tempestade que não era corriqueira, que saiu dos padrões de tempestade daquele ambiente. Ou seja, eles estão diante do imprevisto. Não era previsto para eles aquela tempestade. Agora eles têm que lidar com a situação que não se tem controle. O que é engraçado é que Jesus disse para eles assim, ó, atravessem o mar, ou o lago da Galileia, atravessem para outra margem, mas não disse para ele, ó, acautelem-se, porque vai vir tempestade aí. Vai fechar, olha, fiquem atentos. Não, Jesus só disse para eles atravessarem. Então perceba-se que foi inesperado mesmo. Aquilo que aconteceu não estava no script da história dos discípulos. Faz parte da trajetória. Sim, amigos, eu vim aqui para dizer para você que as dificuldades, que os inesperados fazem parte da história de um discípulo de Jesus. Sim, nós não temos imunidade, nós não somos invencíveis. Discípulo de Jesus, sim, discípulo de Jesus também é contaminado com o coronavírus. Inclusive, em alguns deles, infelizmente, chegam a óbito. Discípulos de Jesus passam por dificuldades, nós estamos sujeitos a tribulações, sujeitos a perseguições, sujeitos a doenças. Você quer ver alguns exemplos das próprias Escrituras? Pedro teve uma vida com Jesus, só que foi crucificado. André, por exemplo, ele foi torturado e também crucificado. Tiago foi decapitado, assim como o apóstolo Paulo, sim, o Paulo, que sofreu tanto na trajetória do seu apostolado, foi decapitado. E estes homens andaram com Jesus, exceto Paulo. Mas eram homens que andavam com Jesus em obediência à sua vontade. Mas eu não estou dizendo isto para que você se desencoraje de viver. Eu estou falando isso para revelar algumas verdades que trará a nós maturidade para enfrentar o dia mau. Mas o problema é que nós fomos doutrinados pela religião de que Deus vai na frente abrindo os caminhos, de que Deus vai na frente resolvendo tudo. Nós ocultamos as trajetórias catastróficas da Bíblia para apenas focar nas vitórias dos seus personagens. Na lei, por exemplo, a gente vai em Deuteronômio 28:13 e diz lá, o Senhor te fará por cabeça e não por cauda. E a gente acredita nesse texto sem fazer uma análise prévia, sem fazer um estudo minucioso, sem olhar com critério para o texto. A gente acredita, não, Deus vai me fazer cabeça, mas no Evangelho, por exemplo, quem é o cabeça é Cristo. Nós somos apenas o corpo, nós somos apenas cooperadores. E quando nós lemos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 37, irmão, você é mais que vencedor, você nasceu para vencer. Só que nós pegamos o texto isolado e esquecemos que Paulo está se referindo que nós somos mais do que vencedores em Cristo. O que Paulo está querendo dizer é que a vitória que nós temos é sobre a condenação eterna e não sobre problemas. Aliás, problemas são ferramentas que nos amadurecem e nos fazem reagir a elas como adultos na fé. As tribulações vêm para testar a nossa maturidade. Só gente adulta sabe lidar com o inesperado. Paulo, por exemplo,
palavra de Deus vai dizer em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que Paulo tem uma visão, um sonho, nós não sabemos ao certo, mas ele conta que ele teve uma visão e viu um homem pedindo ajuda. E ele chama o seu companheiro Silas e diz, vamos atravessar a Macedônia porque alguém está precisando de nós. Só que eles atravessam a Macedônia e lá Paulo é torturado e preso. Aí você me pergunta assim, mas espera aí, ele foi obedecer a Deus? Ele foi obedecer a Cristo, ao chamado do Evangelho? E de repente ele é preso, torturado? Sim, Paulo é torturado, Paulo é preso na missão. E sabe o que o texto vai nos dizer? Que Paulo e Silas, ao invés de praguejar, eles louvam e oram na prisão. Sabe o que esse texto quer nos mostrar? Que diante da tribulação, o que Paulo faz é tão espetacular que ele não está ali para murmurar. Paulo não é bebelô de Jeová, Paulo não se vitimiza, Paulo entendeu que a vida na missão é assim mesmo. Que nós vamos ter tribulações, que nós vamos ser pego pelo inesperado. E o que ele faz? Já que nós estamos aqui, vamos orar e vamos cantar. Então, amigos, diante dos problemas, cante, ore. Ou seja, eu estou querendo dizer com isso, claro que não é só literal, é uma verdade que nos ensina que nós devemos encarar os problemas, as dificuldades com mais tranquilidade, com mais leveza. As lutas estão aí, nós precisamos ter tranquilidade para conseguirmos vencê-las. Mas o problema é que o texto vai nos informar que os discípulos não reagiram assim. Que os discípulos ficaram muito inquietos com a tribulação da tempestade. Diante da tempestade, o texto vai nos informar que Jesus, percebendo a dificuldade deles, foi ter com eles andando sobre as águas. Mas Mateus capítulo 14, verso 26, diz que eles não reconheceram Jesus, pelo contrário, disseram, é um fantasma. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que quando estamos focados na tribulação, quando estamos focados nas tempestades, quando estamos focados nos problemas, nós não conseguimos ver Deus nelas. Ao invés de eles enxergarem a Cristo, eles enxergam um fantasma. É claro que nós precisamos considerar que havia um mito, conversa de pescador, mas na Galileia não era diferente. Havia um mito naquela região em que alguns pescadores diziam ver fantasmas, demônios nas madrugadas da Galileia. E talvez, estranhamente, os discípulos tinham um vestígio na sua mente deste conceito mitológico da pesca. E eu digo isto, você vai dizendo, mas o que você está dizendo de mitologia, de que eles acreditavam que tinha fantasma? Eu digo isto, porque sim, é muito mais fácil, pessoal, acreditar nos mitos do que no Evangelho. Sabe por quê? Porque os mitos, eles são respostas imediatas para quem não quer pensar. Resultado de gente assim, que vive idealizando irrealidades, o medo. Eles estão diante de Jesus, só que eles estão míopes, eles enxergam um fantasma devido à tribulação. O texto 26 diz que eles ficaram aterrorizados, extremamente amedrontados com aquela miragem, com aquele fantasma. Porque tiveram medo. Eles tiveram medo da tempestade, pastor? Eles tiveram medo da turbulência? Eles tiveram medo de morrer? Talvez sim, mas o texto vai dizer que o medo deles era um fruto da imaginação deles. Eles não tiveram medo por causa da tempestade, eles tiveram medo porque viram um fantasma. Eles tiveram medo daquilo que eles idealizaram, que era fruto da imaginação, não era fruto da realidade. Isso nos ensina que como você vê as coisas determina como você se comporta, como você reage a elas. Se eles enxergam Jesus, eles tinham se acalmado. Como eles só viram um fantasma, eles tiveram medo.
Mas nós precisamos entender, quando nós falamos de medo, nós precisamos abrir um parêntese e ver a classificação do que se chama medo. O medo, de um outro lado, ele é um sentimento que nos dá moderação. Traz para nós moderação, traz para nós segurança. Força-nos a não ultrapassarmos os limites. Quer ver, por exemplo, eu, Elter, não dirijo numa rodovia a 250 km com a minha família, por exemplo. Por quê? Primeiro que a rodovia não está preparada para aquilo, o meu carro não está preparado para aquilo e o acidente é iminente. E com medo de não sofrer acidente, eu prefiro chegar um pouquinho mais tarde, mas chegar com segurança e com saúde. Então, este medo, na realidade, me dá proteção, cautela. Por exemplo, eu tenho fé de que Jesus me guarda. Quem não tem fé? Nós temos fé que Jesus nos guarda. Mas quando eu vou atravessar a rua, eu olho para a direita e olho para a minha esquerda. Por quê? Porque eu tenho medo de ser atropelado e pela cautela do medo, eu não atravesso sem olhar para os lados. Então, o medo moderado também é um freio nas nossas sandices. Também é um freio nas nossas tolices. Imagina se nós não tivéssemos medo de nada. Ah, não tenho medo de nada. Nós não passaríamos do período infantil. A humanidade morreria antes mesmo de ser jovial. Certeza. O medo, nesses casos, já disse aqui, repito, chama-se cautela. É o medo como instinto de proteção. A diferença entre a cautela e o medo é um fio de navalha. É muito sutil. Então, para mim saber se eu estou com medo ou se eu estou cauteloso, eu tenho que fazer uma longa reflexão. Eu preciso fazer uma análise se eu sou medroso ou se eu sou cauteloso. Para não sucumbir na paralisia do medo. O medo dos discípulos é fruto da imaginação deles, é fruto da irrealidade, não da cautela. O que desencadeou nele um estado de inércia. Eles não remavam nem para frente, nem para trás, e eles não acreditavam que era Jesus, ou seja, eles ficaram paralisados. O medo paralisou os discípulos. E este medo desenfreado vai nos paralisando não só agora, mas vai paralisando a nossa vida. Numa linguagem mais técnica, o medo exagerado ele é chamado de fobia. Estava lendo esses dias um documentário, uma matéria sobre fobia, e tinha uma pesquisa lá que dizia que 23% das pessoas deixam de fazer alguma coisa no seu dia devido ao medo exagerado, devido ao nível excessivo de medo. Você quer um exemplo? Um dos medos que a pandemia nos trouxe é o medo de recomeçar, o medo de inovar, o medo de voltar a construir a vida. O medo da mudança de hábitos. Quanta gente tem medo de mudar os hábitos? Deixa eu te contar uma historinha que ilustra bem o que eu estou querendo dizer. Um mestre e um discípulo estavam caminhando numa estrada de terra e avistou ao longe um casebre. Cansados, eles disseram assim, olha, vamos descansar um pouco nessa casa, vamos ver quem mora aqui. E bateram na porta, uma família atendeu e os hospedou muito bem. E numa conversa ali no jantar, eles batendo um papo, o mestre perguntou para eles assim, como que vocês sobrevivem aqui nessa terra tão distante de tudo? Como que vocês sobrevivem aqui? O dono da casa, o pai da casa, da família, chamou, levou até o lado de fora da casa e mostrou uma vaquinha. Bem velhinha, bem magrinha. E ele disse assim para aquele mestre, olha, essa vaquinha aqui nos dá o leite que a gente se alimenta, e também nos dá o leite que nós vendemos e com a venda do leite nós vamos nos sustentando, vamos aqui, enfim, vivendo. Pois bem, entraram para dentro de casa, dormiram, descansaram, levantaram cedo, despediram da família e estão indo embora. Quando estão próximo ao portão, o mestre virou para o discípulo e diz, vai lá, pegue a vaquinha e lança no precipício. Aí o discípulo falou assim, não, como assim? É o fruto que alimenta eles, é o fruto deles. É o alimento deles. O mestre respirou fundo e falou, vai lá
e jogue a vaquinha no precipício. Aquele discípulo, meio que contrariado, falou, tá bom. Foi devagarzinho, pegou a vaquinha pela corda, levou até o precipício e empurrou ela. E foram embora. O discípulo inquieto, triste com aquilo, mas foram embora. Passado alguns anos, aquele discípulo falou, eu preciso voltar naquele lugar, naquela casa, para ver como é que aquela família ficou, porque o mestre foi muito cruel com eles. Quando ele vai se aproximando da casa, ele percebe uma movimentação, e não é mais aquele casebre, é uma grande casa. Carro na garagem, as crianças correndo, uma churrasqueira lá acesa, enfim, uma família em festa. Ele se aproxima pelo caseiro e pergunta assim, olha, eu vim aqui muitos anos atrás, tinha uma família que morava aqui, eles morreram, mudaram, estamos aqui. Aí o caseiro disse, não, é a mesma família. Ele falou, não acredito. Ele falou, entra aí para você ver. Aí ele entrou, foi chegando e reconheceu aquele o pai da família, o chefe. E oi, tudo bem e tal, como é que você tá? Aí o discípulo perguntou assim, mas como que você conquistou tudo isso aqui? Como que você chegou a tudo isso aqui? Se aqui era uma casinha velha, um casebre. Ele disse assim, olha, depois daquele dia que vocês foram, nós acordamos de manhã e infelizmente a vaquinha que nós tínhamos como alimento estava toda esfacelada lá no final do barranco. Morreu. Aí nós tivemos que nos virar, tivemos que se levantar e se virar. E nesses vai e vem a gente começou a construir alguns empreendimentos, nós buscamos outros caminhos e hoje nós chegamos onde nós chegamos. Eu contei essa história para dizer para você que por vezes nós estamos presos ao medo por causa da vaquinha. Aquilo é o porto seguro para nós, a gente fica preso a essa irrealidade. A gente constrói o nosso Alice no País das Maravilhas e ficamos ali. E achamos que nós não vamos passar dali. Como diz o meu amigo Zé Bruno, ele tem até uma canção escrita que diz isso, há oxigênio fora do aquário. É verdade, há oxigênio fora do aquário. Esse medo que te paralisou de reconstruir, de se refazer, precisa ser transformado em uma outra perspectiva. Precisa ser transformado em esperança. A fobia, que é um medo exagerado de seguir adiante, vai nos adoecendo, a ponto de desnutrir a nossa fé. E onde nós precisamos ver Cristo, nós vemos o quê? Fantasmas. Onde nós precisamos ver solução, nós vemos o quê? Problemas. E nos desesperamos por causa do medo. E se o medo não for tratado, esse sentimento não for ressignificado em nós, ele se tornará patológico. Ele nos tornará pessoas emocionalmente doentes. E não só emocionalmente, também fisicamente. A ciência diz que o medo pode provocar reações físicas como por exemplo, uma descarga de adrenalina, aceleração cardíaca, tremor, depressão, pânico. O medo pode aumentar a pressão arterial, a frequência cardíaca, pode até diminuir a glicose no sangue. Aí nós adoecemos fisicamente, mentalmente e o pior, adoecemos na fé. O medo vai corroendo a nossa fé e nos levando ao pior de todos os sentimentos que uma pessoa pode viver, o desespero. O verso 26 do capítulo 14 de Mateus diz que tomados de medo eles gritaram. O grito é a expressão do desespero. Enquanto a cautela é a moderação do medo, o pavor, o grito, é a ênfase do medo. Alguns especialistas afirmam que o grito é o alerta de que estamos avisando que o perigo está iminente, o perigo está logo ali, o perigo está por perto. Eles gritaram porque o medo chegou ao seu ápice, se transformando em desespero. O desespero, ele é o nível zero da esperança. Quando não há esperança, não há força, não há o porquê continuar lutando na vida. Se não há esperança, não há sentido de vida. Quando nós estamos em desespero, nós abrimos a guarda. Nós ficamos vulneráveis. Abandonamos a luta e nos rendemos ao acaso. Vamos ver o que vai dar.
que acontecer, aconteceu, tiver que vir, vai ser, e tá tudo certo. E vamos desistindo da vida. Isto, sem esperança, a gente desiste da vida. O desespero nos deixa míopes, cegos à realidade. Pessoal, eles andavam com Jesus. Eles tinham acabado de ver uma multiplicação de pães e peixes. Jesus havia alimentado, escute isso daqui, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. E eles estão no desespero, com uma pequena turbulência, com uma pequena tempestade. E ao invés deles encararem o desafio com fé, eles se desesperam com medo. A pergunta que eu venho fazer para você é: e aí? Você vai acreditar no que Jesus já fez ou vai sucumbir nas tempestades presentes? O salmista disse assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. Não é grandes coisas o Senhor está fazendo ou o Senhor fará. Porque eu não confio no que o Senhor está fazendo ou fará. Eu coloco o meu coração naquilo que Ele já disse, naquilo que Ele já fez. Inclusive a sua obra vicária. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Este texto está aqui para nos ensinar algumas verdades. E uma delas é que a vida, ela é cheia de tempestades. Eu não estou falando de tempestades climáticas, eu estou falando de tempestades existenciais. Nós passamos por pandemias, passamos por doenças, tragédias. Sim, nós sofremos traições, somos abandonados por amigos e por aí vai. Não tem como fugir das tempestades da vida, porque a vida ela é ilógica. Tá tudo bem agora? Esteja preparado. Uma hora o calo vai doer, uma hora você vai bater o dedinho na quina do móvel. Sim. Então, se nós vamos viver tempestades, se nós vamos ter que encarar as tempestades, agora a pergunta não é como se livrar delas. A pergunta é: o que eu faço e como eu reajo a estas tempestades? Diante da tempestade, você vai regredir de medo e paralisar, ou você vai lutar? Você vai fletar com o desespero ou você vai encarar de frente este desafio? Toda tragédia, toda tempestade, toda luta é um campo de oportunidades para que nós possamos nos refazer como seres humanos e também para conhecer, ouvir e conhecer a vontade de Deus. Sabe o que é muito impressionante? É que Deus não nos poupa de tempestades, não poupou os discípulos e não nos poupa para que essas tempestades nos moldem, nos fazem enxergar coisas que a beleza, o vislumbre da vida nos cegou, nos fez não enxergar mais. O Pai eterno, Ele entende a necessidade das dificuldades para nos fortalecer na sua graça. Como ele mesmo disse para o apóstolo São Paulo, em 2ª carta aos Coríntios 12, Paulo conta que ele foi orar pedindo para Deus dar uma trégua a um espinho na sua carne que o incomodava. Era difícil conviver com aquilo. E Deus responde para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, não é na sua beleza, não é na sua força. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fragilidades. Gente, mesmo que por vezes não enxerguemos Cristo, pelo contrário, mesmo que por vezes nós enxerguemos fantasmas, mesmo assim, Ele se revela na dor, para nos dizer: eu estou aqui contigo nessa, meu filho. Ele vem e aparece andando sobre as águas para nos dizer: eu estou aqui, não tenham medo, não se desesperem, sou eu, não temais. Pode até parecer que no seu barco ele não está, como não estava no barco dos discípulos, mas saiba que ele está te observando. E você não vai sucumbir nessa tempestade, você irá vencê-la. Você não vai naufragar nesta luta,
Você vai sair por cima. Eu venho aqui hoje para dizer para você, seja forte e valente, tenha fé, tenha esperança, a tempestade vai passar. Isto não é para sempre, vai passar sim. Aquieta o teu coração. Eu lembro-me de uma canção na harpa cristã, que diz assim, eu postei esses dias nas minhas redes sociais: por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Não reclame das tempestades, porque nós só podemos ver o arco-íris depois delas. Não sofra porque você está no vale agora. Ah, pastor, eu estou no vale. Mas aproveite que você está nos vales, porque é dos vales que tem-se as melhores visões e conseguimos enxergar a beleza dos montes, a grandiosidade dos montes. Talvez você até aqui tenha focado a tempestade e só tenha enxergado fantasmas. Eu convido hoje a você olhar para o lado, porque Jesus está bem aí, bem próximo, bem perto de você. E Ele vem aí andando sobre as águas para te acalmar.